Glória a Deus. Paz do Senhor aos irmãos. Amém. Quero aproveitar que os irmãos estão de pé e nós vamos ler o texto bíblico que está em 2 Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 4 e versículo de número 38 até o versículo 41. Agradecendo o pastor Nilton pelo convite, pela oportunidade, que Deus abençoe. Livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 38. Está escrito assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim, tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Porém lhe disse: Trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Tomar assento. Agradecer mais uma vez o pastor Nilton pela confiança de nos dar a oportunidade de poder falar da palavra de Deus. Eu fiz, irmão, como nós estamos no culto de ensino, eu fiz um roteiro básico para os irmãos poderem acompanhar, para os irmãos saberem aonde a gente quer chegar com este texto. O título deste texto está no que os irmãos podem ver na tela: A morte na panela. O texto nós já lemos, o texto de 2 Reis. E eu vou fazer aqui, irmãos, da mesma forma que eu faço em aulas de orientação bíblica. Eu leio o texto e uso o texto com essa metodologia tríplice: resumir o texto, interpretação dos pontos difíceis e entender o texto, saber quais as lições que o texto nos ensina. Porque não adianta trazer uma pregação linda e maravilhosa e no final das contas ela não ter utilidade nenhuma, Então nós precisamos ver as lições que o texto nos ensina. Ali está um pouco pequeno, mas os irmãos podem acompanhar. Eu só resumi. Isso dali é a divisão básica de um texto. Já serve para os irmãos poder, quem vai estudar a Bíblia em casa, É assim que você divide o texto, para você ver para que direção o texto leva você. Quando você vai ler o texto para pregar, quando você vai trazer a mensagem, a palavra de Deus, não é você que coloca a sua ideia no texto. É o texto que tem que te levar na direção em que o texto quer. Principalmente em sermão textual, em que o sermão está praticamente pronto. Então nós vemos no verso 38 a pessoa de Eliseu e os atos de Eliseu no verso 38. Primeiro, ele retorna à cidade de Gilgal, onde já esteve no início do livro. Ele está em um período de escassez, essa fome já foi descrita no início de 2 Reis também. Ele está assentado diante dos filhos dos profetas. Esses eram jovens aprendizes, Ele está ensinando eles. Eliseu pede ao seu ajudante que, primeiro, ponha a panela grande ao fogo. O fato da panela grande ser citada indica que os filhos dos profetas estavam em grande quantidade, por isso se escolhe a panela maior.
e que faça um caldo para alimentar os jovens profetas. Esse caldo seria, digamos assim, o que eles achassem pela frente, né? Porque o texto está dizendo que eles estavam passando por um momento de escassez. Então, o que tiver, coloca no caldo, faz aquela mistura para o povo poder se alimentar. O verso 39, o ajudante, né, o moço que é citado ali, que é o companheiro de Eliseu, ele é ordenado a ele que ele saia. Então ele sai ao campo, ou seja, ele vai meio que sem rumo, procurar alguma coisa para colocar naquela grande panela, e ele encontra essa planta que a Bíblia chama ali de parra brava. Eu já vou mencionar ele no próximo ponto. Ele encontra algumas frutas nessa planta, ele enche delas a sua capa, pega a maior quantidade que ele pode, leva. Ele corta essas frutas na panela do caldo, o texto diz que ele corta em pedaços e lança na panela do caldo. E no final do versículo 39, traz essa sentença estranha à situação. O indivíduo sai ao campo, escolhe a comida, traz e não conhece o que está trazendo. Isso é um alerta, né? Isso é um alerta. O verso 40. Alguns dos homens que estavam ali, os filhos dos profetas e os demais, tiraram a porção do caldo para comer, perceberam que era veneno, provavelmente sentiram o gosto amargo, porque normalmente veneno tem gosto amargo, ou sentiram rapidamente náuseas, perceberam que era veneno, clamaram ao profeta, chamando ele de homem de Deus, né? Eliseu é muito chamado de homem de Deus em todo o seu ministério, não é apenas por uma pessoa, mas por várias, e disseram que havia morte na panela. Então eles sabiam que aquilo ali poderia matá-los. O jovem que trouxe não sabia. Eles sabiam que aquilo poderia matá-los. E não conseguiram comer mais, evidente, né? Ficaram chocados com a situação, não conseguiram mais comer. E o verso 41, Eliseu se levanta e pede para trazer farinha. Coloca a farinha na panela, mistura e diz para se alimentarem sem medo, porque não tem mais mal nenhum na panela. Essa farinha não é farinha milagrosa. Você vê como é fácil de resumir o texto? É só você seguir os conectivos, né? Os pontos do texto e seguir a orientação que ele dá e dividindo. Fica mais fácil para você entender em que direção o texto está te levando. A chave para entender esse texto é a questão da inexperiência do indivíduo que vai servir pessoas, digamos assim, pessoas que estavam ali para aprender. Como que nós interpretamos os pontos difíceis? Nós sempre colocamos ponto de interrogação nessas partes. Quando você vai ler o texto, você coloca os pontos de interrogação, evidentemente, para você tentar entender o que o texto diz. Para você ter uma ideia do que o texto está tratando. Primeiro, a fome que é mencionada, é a fome que já foi mencionada no início do livro. Lá foi dito que eram 7 anos de fome, então provavelmente eles estão dentro desse período. Os filhos dos profetas, mencionados no verso 38, são jovens aprendizes. Havia essa escola de profetas, é mencionada mais de uma vez. Então aí nós vemos que os homens de Deus tinham uma importância muito grande, porque eles tinham discípulos, e eles ensinavam essas pessoas, que eram chamados de filhos dos profetas, por ser discípulos. Eles estavam assentados na presença de Eliseu, sentados diante de Eliseu, como diz o texto ali. Isso daí significa que Eliseu estava mais ou menos nessa posição, assentado diante deles para ensiná-los. Então aí nós vemos uma coisa interessante que vai ser citada no terceiro ponto da aplicação. Mesmo com fome, mesmo com dificuldade, eles estão ali para aprender. Então Eliseu está ensinando eles, e esta panela grande, como eu já mencionei, indica que a quantidade de pessoas ali não era pouca, era uma grande quantidade de pessoas, por isso eles selecionam uma panela maior, e com esta panela maior ele sabe que aquilo vai, digamos assim, vai dar para todo mundo comer. O lume, que é colocado ali apenas na versão Almeida Revista e Corrigida, em versões como a Nova Tradução da Linguagem de hoje, né, a Almeida Revista Atualizada, o texto já é um pouco mais, um pouco melhor traduzido, digamos assim, já traz o fogo alto, né? O caldo de ervas a que ele se refere era essa grande misturança. Se tivesse carne, coloca vegetais, o que tiver, coloca ali, para fazer uma grande quantidade para poder suprir todo mundo. Então esse caldo de ervas era comum
naquela região, e principalmente em épocas de escassez, tem que se usar o que tem, né? Esse indivíduo que sai ao campo, o que dá para nós entendermos dele é que era um jovem aprendiz, era um moço, ou seja, era o ajudante pessoal de Eliseu, e ele sai ao campo meio que sem rumo. Ele sai ao campo, o texto não diz que ele vai numa direção certa, o texto diz que ele simplesmente sai a ermo. Aí mostra a inexperiência, né? Aí mostra o fato também dele não conhecer as ervas que estava colhendo, mostra que ele era um jovem novato, aprendiz, e que não tinha maturidade para lidar com uma coisa tão séria. Achou uma parra brava. O que é essa parra brava? Em versões mais modernas já falam o tipo de planta que é. A Septuaginta usa a expressão coloquíntida. Essa coloquíntida ali é usada na Septuaginta para se referir a frutas tipo cabaças, né? Umas frutas do tamanho de laranjas, de cor amarelada. E essas frutas, quem conhecia elas, sabia que elas serviam de purgante. Elas eram um laxante muito potente. Quem conhecia elas, jamais usaria elas para fazer um caldo dessa natureza. Mas o texto diz adiante que o jovem não conhecia. Por isso, ele simplesmente viu aquela planta, viu as frutas e selecionou as frutas. E o texto diz que ele encheu a sua capa e voltou para fazer o caldo. Como que eles perceberam que era veneno? Como se trata de um laxante muito potente, basicamente é assim: quando você está com uma dor de barriga muito forte, o que que dá? Dá aquelas cólicas fortes, dá náusea, ânsia, aquela ameaça de vômito, dá tontura, soa frio, a pressão baixa. Então não foi tão difícil não de perceber que o negócio não estava bem, tinha alguma coisa errada ali. E eles, quando perceberam que era veneno, eles chamaram o homem de Deus dizendo que havia morte na panela. Então a situação ali era mais ou menos assim: quando eles comeram, sentiram que aquilo poderia matá-los. Talvez isso em pequenas quantidades, como alguns colocam muito bem nos comentários, não faria mal. Mas como a Bíblia diz que ele encheu a sua capa e trouxe aquilo numa grande quantidade, é evidente que isso daí ia dar algum problema sério e o povo poderia morrer. E a farinha que ele usa não é nenhuma farinha milagrosa. Se algum neopentecostal ler esse texto e já vai começar a vender farinha a R$1.000 o pacotinho de 100 gramas, dizendo que a farinha é milagrosa, que pode usar a farinha que vai fazer milagre. E não, a farinha não é tão importante, ela não tem nada de simbólico, nem nada de poderoso nela. Porque o que fez a situação mudar não foi a farinha foi um mecanismo que o homem de Deus usou. O negócio ali é o homem de Deus e não a farinha. A farinha não faz milagre. O que nós vemos é a ação do homem de Deus. Depois de entender o texto, nós vamos para as lições que o texto ensina para a gente poder aprender com o texto. Aqui a gente vai se deter com um pouco mais de tranquilidade. Eu vou pedir para o irmão que está lá no computador, que se puder colocar aquelas passagens na sequência que a gente for citando. É possível, né? Se for possível, coloca para a gente ali, porque se a gente for folhear a Bíblia para achar uma por uma dela, o barulho da Bíblia vai ser bom, né? Aquele barulho de folha passando, mas nós vamos nos demorar demais. Quando ele, digamos assim, quando nós vamos ler o texto, nós vamos procurar aprender com o texto. Como eu mencionei para os irmãos no início, quando nós lemos o texto, nós temos que entender que o texto vai falar conosco. E a primeira coisa que nós percebemos no texto, ele já vai colocar lá, já vamos entrar no roteiro novamente. Quando ele sai ao campo, sem rumo, e traz coisas que ele não conhece, nós percebemos um problema. Ele é inexperiente. Veja no verso 38. Havia fome, estavam assentados na presença de Eliseu. O que nós podemos aprender daqui? Primeira coisa, mesmo com a escassez, eles estão diante do profeta e continuavam desejosos de aprender com Eliseu. O que eles iam aprender? Sobre o ofício do profeta, sobre como servir a Deus, né?
Basicamente, irmãos, nós temos que fazer uma separação muito simples, muito simples. Tem duas palavrinhas no Novo Testamento, a palavra querigma e a palavra didáscalos. Essas duas palavrinhas se referem à proclamação do Evangelho e a palavrinha didáscalos se refere ao ensino. Há textos em que o ensino e a pregação se misturam, mas basicamente é assim: quando se prega para os de fora, ele usa a pregação, porque a proclamação tem uma dinâmica diferente do ensino. Mas quando o indivíduo torna-se cristão e vem para a igreja, não é mais didáscalo. Você não precisa mais de pregação, você precisa de ensino. Você precisa aprender para se firmar na fé. Então nós devemos entender que nós, como cristãos, sempre temos que estar postos para aprender com Deus. E que nesse momento ele menciona a fome e logo menciona o povo sentado, ou melhor, o povo diante de Eliseu, que estava assentado e os ensinava. Tem fome, mas eles querem aprender. O que significa isso? Significa que não importa a circunstância, não importa a dificuldade, nós que somos cristãos verdadeiros, temos que sempre estar prontos para aprender com o Senhor. Porque não existe justificativa para o indivíduo que não quer aprender e não quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Todo cristão verdadeiramente regenerado tem o desejo de conhecer a Deus, aprender sobre os ofícios do ministério e, portanto, crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe desculpa que possa justificar o desinteresse do cristão. Não tem como diante de Deus nós falarmos assim: eu não vou para a igreja para aprender, ou eu não vou na escola dominical, ou eu não faço a idade, ou eu não faço qualquer coisa que possa me levar a mais conhecimento. Não existe justificativa para isso. Por quê? O texto de 2 Pedro 3,18 é aquele texto conhecidíssimo que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este texto indica que para nós cristãos, é obrigatório crescer. Nós temos que crescer. É impossível nós, como cristãos, não queremos crescer na graça e no conhecimento. Há igrejas por aí que chegam a dizer que quem estuda demais a Bíblia, ele só tem teologia e não tem o Espírito Santo. Irmão, como que o indivíduo vai conhecer a Deus se o próprio Deus não se revelar para ele? Não existe esse negócio de graça sem conhecimento e conhecimento sem graça. Nós conhecemos a Deus, por isso confiamos em Deus. O Salmo, se não me engano, capítulo 10, ele diz assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Existe a graça, existe o conhecimento, e as duas coisas estão interligadas. Ninguém conhece a Deus se Deus não se revelar para a pessoa. Então não existe esse negócio de crescer numa coisa e não crescer na outra. Você tem que crescer nas duas. Cresce nas duas porque as duas estão interligadas. A graça está junto com o conhecimento. E o crescimento do cristão é obrigatório. O Lucas capítulo 2, verso 52, ele menciona Jesus na sua fase de 12 anos. E na fase de 12 anos, o texto diz que Jesus, o nosso Senhor Jesus, crescia em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Veja aquilo que eu falei para os irmãos: não existe o crescimento em conhecimento separado da ideia de graça. Graça e o conhecimento são coisas interligadas. E quando o Senhor Jesus, olha bem, não é Paulo, não é Pedro, não é João, é Jesus. Se Jesus está crescendo em sabedoria, qual é a desculpa que nós, meros mortais, temos para dizer assim: não quero aprender, não quero ir para a escola dominical, não quero ir para o culto de ensino, não quero estudar a Bíblia? Se o próprio Senhor Jesus se submeteu a isso e crescia, se desenvolvia em conhecimento, em graça e sabedoria, quem somos nós? Mas o texto melhor, digamos assim, é esse texto de 2 Timóteo 4, 6 a 13. Sabe aquele texto que nós costumamos colocar nos velórios, né? Morreu o indivíduo, a gente coloca lá: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo está praticamente prevendo a sua morte. Ele sabe que está a ponto de morrer, sabe que a sua morte está se aproximando, e ele começa a fazer, digamos assim, dar umas instruções, né, e mencionar o seu propósito ali. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Praticamente Paulo está sozinho. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Existe muito trocadilho nessa passagem. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, olha bem, traze a capa que está em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Por que isso aqui é importante, irmão? O indivíduo sabe que vai morrer no início do texto, ele sabe que a sua partida está próxima, sabe que o seu tempo está acabando, então ele pede que o indivíduo traga a sua capa, provavelmente uma capa importante, o local onde ele estava é frio, e ele diz assim: não esquece de trazer os livros, não esquece de trazer os pergaminhos. Você sabe o que isso significa? Enquanto a gente fica fazendo corpo mole, má vontade de aprender e se esforçar para entender as coisas de Deus, Paulo preveu a sua morte, Deus mostrou para ele que o seu tempo estava se findando, e mesmo assim ele diz: me traz os livros, me traz os pergaminhos, mesmo que eu vou morrer, não é justificativa para eu parar de aprender e conhecer as coisas de Deus. Está entendendo? Então Jesus estava crescendo em sabedoria, sendo ele Deus. Paulo preveu a sua morte e pediu para que lhe trouxesse os livros, e nós, qualquer chuvinha, não queremos vir no culto, temos corpo mole para vir da escola dominical, não temos coragem de enfrentar uma etade, alguma coisa para aprender, e ainda queremos que Deus responda a nossa oração e nos abençoe, sendo que a gente é cheio de má vontade. Está entendendo? Essas daí são lições para nós, para a gente entender a importância das coisas de Deus. Não existe justificativa. Então o povo mesmo com fome estava ali para aprender. Não importa se tem fome, não importa se o negócio está difícil, estão ali e estão aprendendo. Isso daqui é um ponto importante de dentro do texto. Primeiro, não dê veneno. O jovem saiu para o campo, lá no verso 39, achou uma parra brava, encheu a sua capa, cortou-as na panela do caldo, e a sentença final diz: não as conhecia. Olha bem o que o texto diz. O fato de sair ao campo procurar alimento indica a boa vontade do jovem aprendiz. A boa vontade de servir a Deus é importante, mas não basta para servir a Deus. Devemos procurar servir a Deus obedecendo conforme a sua palavra. O fato dele obedecer imediatamente, sair a procurar, encher a sua capa, voltar e cortar e colocar na panela, isso indica que ele estava cheio de ânimo para servir a Deus. A boa vontade para servir a Deus é importante, com certeza. Deus ama aqueles que lhe servem de boa vontade, mas somente a boa vontade não basta. Não basta ter boa vontade para servir a Deus e não servir a Deus do jeito certo. Pega o caso do jovem, né? O jovem está cheio de boa vontade, mas sem perceber, vai matar alguém envenenado. Está entendendo? Então a boa vontade é excelente, mas só ela não basta. É preciso fazer as coisas do jeito que Deus quer. E não pense você assim que Deus vai receber. Se fazer de coração, Deus vai receber. Não vai receber, porque se não for do jeito que Ele quer, Ele não recebe. Quando Deus anunciou o dilúvio, Ele disse para Noé todas as medidas e os andares e a forma que ele queria a arca. Faz a arca com essas medidas, com essa altura, com essa largura, com esse comprimento, com os andares. Pronto. Se não fosse daquele jeito, o negócio não daria certo. Quando chegou o momento de fazer o tabernáculo, Deus mostrou como ele queria o tabernáculo, o tipo de tecido que ele queria, a forma que seria repartido os pátios, as medidas, e ele ainda escolheu as pessoas para trabalhar com os detalhes, que eram Bezalel e Aholiabe, e encheu eles com o seu Espírito Santo para fazer isso. O que significa isso? Significa que o nosso Deus quer as coisas do seu jeito. Nós temos que ter boa vontade, com certeza, mas só a boa vontade pode levar alguém a ser envenenado, irmão. A boa vontade não vai servir
para resolver todos os problemas. É preciso fazer as coisas do jeito que Deus quer. O Salmo 119, verso 9, os irmãos conhecem, é aquela pergunta, né, do salmista: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Tudo que nós vamos fazer tem que ter conformidade com a palavra de Deus, senão não vai dar certo. Se você começar um trabalho, se você pegar qualquer coisa para fazer, você tem que tentar fazer do jeito que é a vontade de Deus para aquilo, e não fazer do teu jeito, senão não vai dar certo mesmo. Senão com o tempo começa a ter efeitos colaterais assim que, como diz os irmãos, né, o molho sai mais caro que a carne. Os efeitos colaterais são muito, digamos assim, os prejuízos são muito maiores que as vantagens. Então é necessário fazer sempre conforme diz a palavra de Deus. O jovem aprendiz deduziu que uma fruta aparentemente bonita deveria ser comestível. E aí nós temos esses textos que mencionam que a aparência das coisas pode muito bem nos enganar. O provérbio, o 1 Samuel capítulo 16, verso 7, os irmãos sabem, é aquele texto que Deus orientou Samuel a ir ungir a Davi. E Samuel, quando chega na casa de Jessé, os filhos de Jessé, grandes, fortes e belos, vão passando na frente dele, e Samuel no coração dele vai dizendo assim: certamente é esse aí, deve ser esse aí, é esse aqui que Deus escolheu. E Deus está dizendo não. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, ou seja, o exterior, a aparência, porém o Senhor olha para o coração. Então veja como nós temos que ter discernimento das coisas. O negócio parece bom, mas não é. Nós julgamos as coisas pela aparência. O jovem pega um monte de frutas belas, deduzindo que são boas, faz o caldo e quase mata o povo envenenado. Então a aparência pode enganar. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos da morte. O caminho parece belo, o caminho parece bom, você faz uma escolha, ou opta, ou escolhe aquele caminho, e no final das contas aquele caminho pode ser um caminho da morte. Por quê? Porque as aparências não revelam a essência. Provérbios 16, 25 fala exatamente a mesma coisa que 14, 12. E João 7, 24 diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Nós vamos voltar nesse texto depois, quando estivermos em outro ponto. Então veja que não basta você olhar para alguma coisa e dizer que aquilo é bom. Não, vamos escolher o fulano porque fulano parece que leva jeito. Vamos escolher esse cano porque parece que ele é bom. O negócio de parecer é um problema muito sério, irmão. Às vezes as coisas aparentam ser uma coisa e no final das contas você vai descobrir que nem tudo que reluz é ouro, como diz aquele dito popular, que as aparências enganam, né? O povo sofre muito com o negócio de casamento, de namoro, né? O negócio mais chocante, mais cruel está nisso aí. Se deixa levar muitas vezes pela aparência e depois, quando as coisas se mostram de verdade como são, aí a situação muda completamente. Então, não se deixe enganar pelas aparências. O jovem, como eu disse, era inexperiente e acabou se deixando levar pela aparência das frutas e quase matou os filhos dos profetas envenenados. Não se pode servir aos outros um alimento que você não saiba o que é, que não sabe de onde veio, não sabe suas propriedades. Por isso que, para ensinar, é necessário, primeiramente, aprender. Não só para ensinar. Quando a gente fala do ministério no geral, a gente sempre diz que a autoridade para o indivíduo exercer o ministério vem e é adquirida na época em que o indivíduo está se submetendo à aprendizagem. Aí todo mundo viu que você aprendeu e a pessoa te respeita, porque entende que você estava ali e aprendeu e tem autoridade para ensinar. A Bíblia diz que quando Jesus ensinava, ele ensinava como que tendo autoridade e não como os fariseus. Porque os fariseus eram hipócritas, eles ensinavam uma coisa e na prática faziam outra. E o Senhor Jesus era visto por todo mundo e falava abertamente e ninguém era enganado por ele, entendeu? Então nós, antes de querermos levar alguma coisa para alguém, nós nos submetemos a aprender.
Tem gente que quer ensinar na escola bíblica, que quer pregar bonito, que quer ensinar os outros, mas não bota o pé na escola dominical, não bota o pé para fazer uma etade. Se falar em estudo bíblico para ele, às vezes ele não vai nem saber mais o que é, não sabe se é de comer, de beber ou de passar no cabelo. Entende uma dificuldade? Nós precisamos de pessoas que se submetam à aprendizagem. Senão, não adianta vir querer ensinar os outros, porque não tem moral mesmo, não tem autoridade. Agora, Mateus 11, 28, o Senhor Jesus chama as pessoas e diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha o verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O Senhor Jesus não chama as pessoas para deixá-las soltas assim, perdidas. Ele vai ensinar. E esse texto é o texto da humildade. O Senhor Jesus: aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo assim: você vai aprender com alguém que é humilde. Você vai aprender as coisas do jeito certo. Então você vai aprender para você poder ensinar. Está entendendo? Se você não, digamos assim, não quer aprender, como é que você vai pregar para os outros? Se você não quer se submeter a aprender, como é que você vai querer ensinar os outros? Nós estamos numa época em que todo mundo quer ensinar, mas pouquíssimas pessoas querem aprender. O indivíduo vai lá, pega 2, 3 frases soltas no Facebook e quer trazer para os outros. Está trazendo veneno. Está trazendo veneno por quê? Vai oferecer para os outros uma coisa que ele não sabe o que é, não sabe de onde veio, não sabe para que serve, não sabe das suas propriedades, ou seja, ele nem sabe se aquilo vai fazer bem ou vai fazer mal. Porque tem gente que vê uma frase bonita, um pensamento interessante, eu já quer trazer isso para os outros, e nem sabe de onde é. Tem gente que antes de cantar um hino não quer nem saber quem que canta aquele hino, por exemplo, quem gravou aquele hino. Eu lembro que uns anos atrás, agora faz tempo que eu não vejo isso, mas tinha muita gente cantando aquela música do padre, né? Aquele do que é que eu sou sem Jesus. Você vê o crente pegando a música do padre, que pegou a música de pessoas mundanas e fez uma paródia. Aí o indivíduo está pegando um trem que ele acha bonito e está trazendo para as pessoas e, sem perceber, está envenenando as pessoas. Porque se você orar a Deus, eu acredito que Deus te capacita e te dá uma coisa bonita. Não precisa você parodiar o que os mundanos fazem. Não precisa. Não precisa copiar as coisas do mundo. Se você orar, se você buscar Deus, Deus te dá, né? Tem uma banda muito famosa no Brasil, é ruim falar o nome, porque depois os irmãos ficam tristes com a gente. Mas todo mundo gosta de cantar as músicas deles. Muitos, né? Muitos até nos últimos meses, aqui mesmo, tem muita gente que cantou os hinos deles. O cantor principal lá tem um vozeirão, né? Sabe aquelas músicas assim, Além do Rio Azul, tal. Os hinos são belíssimos, mas não são cristãos. Sabe por que não são cristãos? Porque quem compôs essas músicas são de uma seita unicista. São pessoas que não têm crença na Trindade. Para eles só existe uma pessoa na Trindade, não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Aí alguém diz: não, mas o hino é bonito, se a gente trazer vai dar certo. Bom, a Bíblia diz que se a árvore é ruim, o fruto vai ser ruim. Então você tem que cuidar muito com aquilo que você vai trazer, porque na tua mente está lindo, está bonito, está maravilhoso, mas pode ser veneno. Em grande quantidade vai matar o povo. Segundo Martinho Lutero, o hino também doutrina. As pessoas aprendem ouvindo o ensino, mas aprendem muito com o hino. Aprendem muito com a melodia. Uma vez eu peguei o CD de uma senhora, que hoje está sendo acusada de ter matado o marido. Eu ouvi as músicas dela, 13 músicas em um CD. Nenhuma delas falava de Jesus. Tinha uma música só que falava sobre Deus, e o trecho que ela tirou daquele hino era o trecho do hino da harpa. Se a pessoa no seu hino não está mencionando Jesus, nem Deus, nem o Espírito Santo, está louvando quem? Está engrandecendo quem? Entendeu? Porque até onde a gente sabe, o louvor é para louvar a Deus. Então o indivíduo está glorificando quem? Se o nome de Deus não aparece. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso a longo prazo vai mudando os hábitos do povo e o povo nem percebe. O povo nem percebe, isso vai mudando. Lembra quando Daniel foi parar na Babilônia? E ele chegou lá, a primeira coisa que o rei fez foi mudar o nome deles. Por que mudar o nome deles pode ser uma coisa grave? Porque o nome de Daniel, dos seus 3 companheiros, esses nomes eram nomes de glorificação a Deus. Quando o rei mudou os nomes, o nome deles não glorificava mais a Deus, glorificava os deuses da Babilônia. E se eles aceitassem esses nomes, aceitassem aquilo, eles esqueceriam pouco a pouco do que é glorificar a Deus. Está entendendo?
Então, com o tempo, meu irmão, se a gente, digamos assim, se abrir a esse tipo de coisa, isso vai nos matar. Isso nos mata porque isso é veneno. E isso vai se acumulando, e a gente vai esquecendo. Então, tome muito cuidado. Tem muita gente que vai procurar pregação e às vezes pensa que a gente é bobo, né? Pensa que a gente também não tem internet. Tem gente que vai pregar, copia até a língua estranha do pregador da internet. Até a língua estranha. Fala com as mesmas palavras, fala do mesmo jeito, traz até a mesma língua estranha. Tem gente que até imita até o tom da voz da criatura. Para falar com a gente fora do altar, parece o Tico e Teco. Quando pega o microfone para pregar, baixa a voz do Cid Moreira na criatura. Muda tudo. Isso não são pregadores, isso são atores, está atuando. A gente vê, como eu disse, a boa vontade, mas é veneno. Procura a coisa no lugar certo. Se a igreja não tivesse estrutura, irmão, a igreja Assembleia de Deus tem uma estrutura muito forte de ensino. Ela quer ensinar. O problema é que o povo que não quer aprender. Entende? Então, a igreja tem estrutura e está chamando as pessoas para aprender, mas a maioria não quer. A maioria prefere, antes de pregar, procurar na internet uma pregação em cima da hora e traz para o povo sem saber qual vai ser o propósito, qual vai ser a reação daquilo. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Isso é veneno. Veneno, veneno. Próximo ponto. O verso 40. Não aceite veneno. Tem gente que pensa assim, não, mas então só cabe ao cantor, ao pregador, tomar cuidado com o que ele vai falar, com o que ele vai pregar. O povo tem responsabilidade, a responsabilidade do povo é muito grande. O povo tem uma partícula muito importante na pregação do Evangelho. Por quê? Porque, segundo a psicologia, quando você reforça positivamente um comportamento ruim, aquele comportamento vai se tornar regular. Então, quando você aplaude e elogia alguém que te apresenta veneno, você vai continuar comendo veneno até quando Deus quiser. Então, não aceite veneno. Eles comeram daquele caldo e clamaram. Existe mote na panela, ou seja, perceberam que ali tinha alguma coisa errada. Se o dever do pregador é não servir veneno, e o dos ouvintes é não aceitar veneno. Não aceitar. A lei da separação apresentada nos dias da criação sugere a necessidade de discernimento. A capacidade de discernimento serve para examinar, identificar, separar as trevas da luz, como diz em Gênesis 1:4, quando Deus criou o céu e terra, você vê que ele vai criando e vai separando. Se ele separa, o que significa isso é capacidade de discernimento. Deus separa uma coisa da outra. A gente também tem que ter essa capacidade de separar uma coisa da outra. Esse discernimento serve para separar as trevas da luz, o doce do amargo, o bem do mal, como diz Isaías 5:20, o justo do ímpio, Malaquias 3:18, né? E novamente vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Diferença, tem que ter distinção nas coisas, o nome disso é discernimento. O trigo do joio, como diz em Mateus 13, e dentre outras coisas também que a Bíblia sempre faz distinção. O nosso Deus fez distinção. Quando Deus nomeou alguma coisa, é porque ele queria que aquilo fosse chamado daquele jeito. Isaías 5:20, mesmo que é mencionado ali, ele diz assim, ai dos que ao mal chamam bem, dos que chamam o doce de amargo, os que chamam as trevas de luz. É uma palavra de julgamento. Deus não quer que as coisas sejam confundidas, então é preciso colocar cada coisa no seu lugar. A igreja tem que entender que Deus deu a ela a capacidade de discernimento, e ela não pode aceitar qualquer coisa. Porque, como eu disse, o pregador, o cantor, o indivíduo que vai trazer o ensino, a pregação, a mensagem, muitas vezes ele vai trazer coisas que vai envenenar o povo. E o povo não pode estar passivo diante disso. O povo tem que saber separar o trigo do joio, separar o certo do errado. E aqui nós vemos estímulos, textos, né, que vão nos estimular a exercitar o discernimento. O cristão tem o dever, isso é o cristão no geral, de discernir os espíritos por meio de um julgamento adequado. O 1 João 4:1, ele diz assim, filhinhos, não creiais a todo espírito, antes provai se os espíritos são de Deus ou não. Por quê? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado. Ele está exortando as pessoas, os cristãos, a igreja no geral, a dizer assim, não acredite em qualquer um, não acredite em qualquer pessoa. Por quê? Porque tem muito falso no meio dos verdadeiros. Paulo disse que é necessário que os falsos se manifestem para que a gente saiba separar
quem é bom e quem é ruim. Porque se os ruins não provocarem os escândalos, lembra que Jesus disse assim que é necessário que venham os escândalos, é mister, né? Que venham os escândalos, ai daquele por quem o escândalo vier. Por que é necessário que haja escândalo? Que por meio do escândalo você consegue selecionar quem presta e quem não presta, quem é de Deus e quem não é, quem é bom e quem é ruim, quem é o trigo, quem é o joio. Então é por meio das ações das pessoas que você vai separando quem é de Deus e quem não é, quem serve e quem não serve para a obra e para o ministério. Então, submeter as pessoas, os espíritos, como ele menciona ali, a julgamento. Esse julgamento não pode ser injusto nem hipócrita, mas um justo critério deve ser aplicado. Aí nós temos aquele texto conhecidíssimo de Mateus 7,1. Mateus 7,1 é conhecido de um monte de gente porque serve como mantra, né? Quando a pessoa é criticada por qualquer coisa de errado que ela tenha feito, ela já invoca esse mantra aí e diz assim, a Bíblia diz, não julgueis. Como se ela está dizendo, assim, me deixe pecar em paz, me deixe fazer o que eu quiser. Isso daí não serve para isso, irmão. Esse texto, não julgueis para que não sejais julgados, ele tem, esse texto aqui tem o contexto geral dele em livro de Lucas, capítulo 6, verso 37 e 38. Ele diz assim, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Porque com a medida que você julga, com a mesma medida você será julgado. O que significa isso? Significa que, primeiramente, Deus encerra em si toda a capacidade de julgamento e condenação. E o contexto diz que nós não devemos julgar para condenar. Principalmente o indivíduo se for hipócrita. Como é que ele vai fazer um julgamento hipócrita? E na sequência do texto você vê que é exatamente o julgamento hipócrita que Jesus está condenando. Ele está dizendo, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. E ele diz assim, como que você vai dizer para o teu irmão, deixa eu tirar o cisco que está no teu olho, se tem uma trave no teu? Aí na sequência do texto ele diz assim, hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, depois vai ao teu irmão para ajudar a tirar o cisco que está no dele. Que julgamento que Jesus está condenando? Todos os julgamentos? Não. Ele está condenando o julgamento hipócrita. Porque a pessoa hipócrita não tem moral para julgar ninguém. Não tem critério para avaliar as pessoas. Está entendendo? Então tem que ter um critério adequado. Até essas bíblias mais modernas, aí, a NTLH, por exemplo, ela já traz assim a ideia de julgar com o critério adequado. O João 7,24, que eu já mencionei para os irmãos, eu não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ou seja, você não pode ter um bom critério de avaliação, de exame, né? Porque todas essas palavras julgamento na Bíblia, muito poucas delas são usadas em sentido de condenação. Porque a palavrinha que eles usam ali é crinos, e crinos ali tem a ver com exame, tem a ver com a ideia de peneirar. Sabe quando você pega, por exemplo, quem é pedreiro vai peneirar a areia para tirar a parte grossa da parte fina? Quem peneira é o alimento, né, que joga para separar a folha e o cisco do grão. A ideia de julgamento que é usada em todo o Novo Testamento, normalmente é essa, de separar. Então não tem necessariamente a ideia de condenar. Quando eu falo assim, eu vou julgar alguma coisa, usando a linguagem do Novo Testamento, eu estou dizendo que eu vou avaliar alguma coisa. Que eu vou analisar aquilo para separar, para ter o discernimento do bom e do ruim, do certo e do errado. Então, esse texto nos praticamente ordena que façamos um bom julgamento segundo a justiça. Ou seja, devemos analisar no geral, né, com conhecimento de causa. Não vai simplesmente sair julgando por aí, criticando os outros, sem conhecimento de causa. Romanos 2, 1 a 3 também sugere o julgamento. O texto ali é o texto de condenar o indivíduo que não tem autoridade para julgar. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu julgas e fazes o mesmo. No verso 2 e 3 também ele vai mencionar. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Ou seja, Deus julga segundo a verdade. Nós, quando vamos tomar um juízo de alguma coisa, nós temos que tomar um julgamento com conhecimento de causa. Por isso você não pode criticar alguém se você não conhece. Criticar alguém sem conhecer é exercer esse juízo condenatório sem sentido. Um juízo vazio. E tu, ó homem, que julgas e que fazes tais coisas, cuidas que fazendo as tuas caparás do juízo de Deus? Ele está dizendo assim, você que julga com hipocrisia, Deus vai julgar você. E o julgamento de Deus é o julgamento seguido de castigo, de execução.
A gente julga para separar, Deus julga para executar o castigo e a punição. Tá? Tiago 2,4 também. Não sei se o irmão separou o texto. Separou, põe para nós Tiago 2,4, eu vou passar para o próximo ponto. Porventura não fizeste distinção de vós mesmos e não fizeste juízo de mau pensamento. Põe o 3 que está anterior a esse. Isso. Ao atentardes para o que traz a veste preciosa, ele disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te embaixo do meu estrado, o estrado dos meus pés. Agora o verso 4: porventura não fizeste distinção. A palavra distinção ali é a mesma palavrinha grega para julgamento. Então você vê que as pessoas estão julgando do jeito errado, ou seja, sem critério, né? Vamos voltar lá e vamos passar para o próximo ponto. Nós temos que julgar sim, temos que julgar com critério. Ao público é ordenado que não aceite tudo indiscriminadamente, mas que julgue com justo critério, a fim de separar o certo do errado. Desses textos aqui, eu gostaria que o irmão colocasse para mim apenas o 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29. E depois eu passo para o outro ponto e encerro com os irmãos. Eu já vou orar. 14, 29. 1 Coríntios 14, 29. Põe lá para nós. Esse texto, sabe que 12, 13 e 14 de Coríntios é o texto que fala sobre os dons espirituais, sobre os ofícios, sobre ministérios, né? E quando ele fala sobre a profecia ali também serve para aquele que tem a palavra de Deus e vai proclamar a palavra de Deus. Portanto, o pregador também se encaixa ali. E ele diz assim: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Esse julgar, ele não está dizendo você vai julgar e vai condenar. Não. Esse julgar é o avaliar. Sabe por quê? Porque a gente tem que selecionar aquilo que vem para a gente. Ou você acha que toda pessoa que sobe aqui vai trazer só coisa boa, só coisa de Deus? Não é assim que funciona. O povo precisa do discernimento. Então, quando alguém fala assim: eu não vou pregar naquela igreja lá, porque lá tem gente que fica julgando. Graças a Deus que tem. Graças a Deus que tem gente lá que não é bobo, né? Que não deixa ser enganado, que não aceita ser feito de tonto. Eu lembro de uma vez que alguém disse assim que era ruim vir pregar na sede, porque tinha gente que ficava só analisando, e que, graças a Deus que tem. Porque se pregar e aceitar tudo quanto é coisa, a gente não é boca de lixeira para ficar aceitando tudo que mandam para a gente. A gente tem discernimento sim, a gente vai analisar sim. E na escola dominical e na idade a gente sempre ensina esses pontos que as pessoas vêm aqui e misturam as coisas, encavalam as coisas. A gente sempre esclarece essas coisas aí para não gerar confusão na mente das pessoas. Então, se for para vir pregar e trazer besteira, nem vem. Vem trazer a palavra de Deus, que se trazer a palavra de Deus, a gente tem certeza que Deus vai abençoar o povo e Deus vai assinar embaixo. Porque a Bíblia diz assim: quem tem a minha palavra, fale da minha palavra. Então, se trazer a palavra de Deus, amém. Agora, se vir trazer, irmão, essas revelações furadas, essas coisas aradas que não tem sentido, aí a gente vai analisar mesmo, porque a gente não é bobo. Jesus morreu na cruz para tirar o nosso pecado, não o nosso cérebro, né? Passa para o próximo aí, vamos fechar. Como não ingerir veneno? Aqui está o critério bem simples, e eu vou terminar com isso. A farinha não era milagrosa, como eu falei para os irmãos. Foi a ação do homem de Deus, ou seja, a atitude do homem de Deus se posicionar e fazer alguma coisa que resolveu o problema. Aí tem alguns desses critérios. Primeiro, Deus e Jesus são aqueles que julgam, que têm capacidade de julgamento, só que o julgamento de Deus é um julgamento para exercer a punição. Significa que se Deus fez separação, se Deus fez distinção, nós também podemos fazer isso com base naquilo que Deus fez. As escrituras são chamadas de críticos em Hebreus, capítulo 12, versos 22 e 23, as escrituras são chamadas de críticos ali. Aquela palavra que diz assim, que a palavra de Deus é profunda, eficaz, é como uma espada cortante de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir. O discernir ali é julgar. Nós julgamos como? Pela palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos dá autoridade de avaliar as coisas. Então, se não se enquadra na palavra de Deus, eu sinto muito. A igreja também deve julgar, 1 Coríntios 5, 12. E existem aqueles que não estão autorizados a julgar. E está no texto de Mateus 7, 1 a 5, Lucas 6, 37, que são contexto geral de Mateus, né? Os hipócritas, arrogantes, preconceituosos, aqueles que não têm misericórdia, essas pessoas não têm critério de julgamento. Por quê? Porque não vivem a palavra de Deus, né? Às vezes tem pessoas que criticam a pregação do fulano, do ciclano e do beltrano,
Aí, para você ter uma ideia se é verdade, se não é, basta você ver a índole da criatura, né? Se você vê que é uma pessoa arrogante, que é uma pessoa hipócrita, que é uma pessoa que não tem compromisso com Deus, você já sabe quem é que está errado, né? Eu, dependendo da pessoa que me critica, mas eu dou graças a Deus, porque eu vejo o padrão da criatura, digo, isso aí não tem moral nenhuma para criticar ninguém. Vai querer discernir as coisas como? Tá? Vamos ficar de pé? Tinha mais um ponto ali, mas eu quero encerrar com os irmãos, porque eu não quero entediar os irmãos, cansar os irmãos. Quero terminar, quero orar, quero agradecer a Deus e devolver o microfone aos irmãos que vão encerrar. Oramos para agradecer a Deus, grande Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer ao Senhor nesta noite de terça-feira, Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Deus querido, que o Senhor venha nos abençoar, ó Deus querido. Venha abençoar, ó Pai, aqueles que têm muito boa vontade de te servir, Senhor. E venha lhes ensinar a sua palavra para que canalizem, para que usem a sua boa vontade para fazer a vontade do Senhor. Meu Deus, que o Senhor nos abençoe também, meu Pai. Que aqueles que vão pregar a tua palavra, que falem da tua palavra, que vão ensinar, que ensinem com toda a dedicação. Aqueles, ó Deus querido, que ouvem, que possam usar o discernimento para evitar constrangimento, para evitar perseguição, para evitar a tristeza, a frustração, Senhor, com muitas pessoas que não trazem a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor, exercita em nós o discernimento para que nós possamos fazer a separação entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, que esteja conosco, que nos direcione, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.